Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jaganmataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridayasagaratītam Gomatim Pranatosmyaham Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Vagartha Vivasam Praktau Vagartha Pratipattaye Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameshwarau Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Om Namah Shivaya. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo a gravação. Bom, então, hoje é o nosso primeiro encontro e eu vou começar fazendo dando uma visão geral para vocês, né, do processo, e depois a gente bate aquele papo prometido. Tá bom? Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que a gente vai tratar nesse nosso primeiro encontro é a programação, né, o programa de estudos, né, o que é, como funciona, qual é o propósito, né? Porque sem saber para onde a gente vai, não faz sentido dar um passo sequer. Então, a gente começa vendo qual é o caminho como um todo. Não só o próximo passo, que é o módulo 1, né? Né, quais são as peculiaridades deles, mas o módulo 2 e o clube de leitura, como que isso tudo se encaixa? Porque a ideia aqui é a gente fazer um caminho com início, meio e fim, né? Onde vocês vão poder chegar ao resultado. E eu direi qual é o resultado, tá? Então, antes de mais nada, saudações a todos os meus professores, saudações ao Acharya Jonas Mazetti, professora Glória Arieira, Swami Dayananda, Nikhil Gandhi, Swami Nitatomayananda, todos esses grandes professores aí que sem eles não existiria esse programa. Inclusive, o nome do programa de estudos que a gente tem se chama Deva Bhasha Gati, que foi o nome dado pela professora Glória no início desse ano. Eu, né, cheguei lá, fui lá no Vidya Mandir, contei para ela qual era a minha ideia, ela gostou, aí eu pedi para ela que ela batizasse, né, para que ter um nome batizado é sempre garantia de sucesso. E aí ela deu esse nome Deva Bhasha Gati. Gati significa trilha, o caminho, né? Bhasha são as palavras, a fala, e Deva são os Devas, ou seja, esse programa é uma trilha, é um caminho para se chegar às palavras dos Devas, né? Para que a gente nunca perca de visão que a gente, apesar de parecer que a gente está estudando uma língua, na verdade a gente está escutando, ou pelo menos está tentando, né? Escutar o que os sábios falam. Essa é a proposta principal, de poder escutar verdadeiramente, com o máximo de profundidade que for possível, aquilo que os sábios, os devas, os rishis e etc., né, da cultura da tradição védica e de qualquer que seja a tradição, que a gente tenha instrumento interno para poder ouvir, que a gente tenha disposição interna, que a gente tenha atitude correta para isso. Então, o que eu faço, né? Eu não sei se todo mundo aqui me conhece, eu acho que a maior parte aqui eu já conheço, né, de vista, mas o meu trabalho ele é profundamente conectado com o processo de autoconhecimento, processo de crescimento. Apesar de o sânscrito ser uma sadhana, né, auxiliar a esse processo, o sânscrito em si não, não dá moksha para ninguém, digamos assim, né? Mas ainda assim a minha visão está lá, né? A minha visão ela não se limita na técnica, apesar de ter bastante técnica envolvida, a gente não pode confundir, né?
meios e fins. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, do zero do zero, tá? Do zero do zero. Então, o que que é sânscrito e como que se estuda, né, o sânscrito? Então, superficialmente, sânscrito é esse estudo que é o estudo de uma língua, né? Uma língua como outra qualquer, né? Com algumas particularidades, como outras línguas têm suas particularidades. Tipo assim, a gente tem o grego, tem o russo, né? Tem algumas línguas, tem o alemão, né? Que são línguas aí que, né, você pode aprender, etc. Tem um processo, um método, na verdade, métodos, né? Para você poder aprender essas línguas, etc. Que envolve gramática, vocabulário, literatura, tudo isso, né? Então, o sânscrito, na superfície, ele é isso. Ele é uma língua, e como uma língua, requer um método, requer um passo a passo, requer sequências e requer tempo, principalmente, né? Como qualquer outra língua. Então a gente precisa começar alinhando essa expectativa. Apesar da gente estar falando do superficial, o superficial ainda assim é real, né? O que acontece? Quando a gente fala do aprendizado de uma língua, imagina, uma pessoa não sabe absolutamente nada de inglês. Vamos pegar inglês como um exemplo comum, né? Que a gente muitos já tiveram que passar. Imagina uma pessoa que não sabe nada de inglês. Quanto tempo demora para ela conseguir se comunicar em inglês? Assim, uns 2 anos, sendo razoável. Claro, se a pessoa for tacada, né? Tem um filme, eu acho que é do Tim Maia, já viram? Que ele, que ele é jogado, ele vai para os Estados Unidos e sem falar uma palavra de inglês, e lá ele sai falando, e tipo assim, aí, não estamos falando disso, né? Que é questão de, tipo assim, se ele não souber como se pede uma água, ele morre de sede. Não é esse o caso. Tô falando assim, num processo de aprendizado, mais ou menos uns 2 anos, você não é não fala que nem um nativo depois de 2 anos. Mas você se vira na língua, né? É mais ou menos isso que acontece, e é mais ou menos isso que acontece com o sânscrito. Acontece que existe uma diferença aqui. No sânscrito, a gente, pelo menos da forma como a gente faz aqui, a ênfase não é a fala, não é a conversação. Tipo, a gente não vai usar sânscrito para pedir um pastel, entendeu? A gente não vai usar o sânscrito para perguntar onde é que eu faço check-in. Não é essa a proposta do uso do sânscrito. A proposta do uso do sânscrito aqui nesse contexto é a gente poder ter sânscrito suficiente para pegar ter material das Puranas, da Gita, das Upanishads, etc., e poder acessar as palavras que estão escritas ali, né? Para poder, né, entrar a fundo e saber o que a coisa quer dizer. Tá? Então, tendo em vista que são 2 anos, mas né, depois de 2 anos vocês não vão ficar conversando em sânscrito, poderia, mas eu acho que isso é secundário. Conversar em sânscrito é muito mais uma gracinha do que, de fato, alguma coisa que é o principal, né? Eu acho legal, mas é secundário. Eu sempre coloco o sânscrito falado num segundo momento, sabe? Às vezes para estabelecer o que veio antes, mas é isso. Então tá. Então, superficialmente, o sânscrito é essa língua, né? Que você pode aprender como qualquer outra, tem técnica como métodos e etc., como qualquer outra. Mais profundamente, o sânscrito ele tem uma particularidade que talvez só ele tenha, pelo menos como língua viva hoje em dia, que é a conexão entre ele e a tradição védica, tá? Então, a tradição védica, né, que isso inclui yoga, inclui Vedanta, inclui mantra, inclui Ayurveda, inclui astrologia, inclui tudo, né? Vastu Shastra, qualquer que seja o campo de conhecimento que você imagine da tradição védica, ele está escrito em sânscrito. Mas não é só uma questão de formalidade, de estar escrito em sânscrito, então, mas poderia estar escrito em outra coisa, tipo a Bíblia, né? A Bíblia está em hebraico, mas tem gente que lê em grego, e aí foi traduzido do grego para hebraico, hebraico para grego, meio que, sabe? Meio que uma confusão ali. Não, o que a gente tem aqui, e eu não sei se Cristo falou em hebraico para a Bíblia, alguém sabe? Eu não sei, eu sou ignorante do assunto. Mas enfim, a língua que está ali é um. Oi? Alguém falou alguma coisa? Aramaico, enfim, entendeu? É uma coisa assim. Na tradição védica não é assim que funciona. Eu não estou botando a tradição védica acima das outras culturas, não é esse o ponto. Mas o ponto é que a tradição védica tem uma particularidade que ela está profundamente conectada com o sânscrito. Quando você vai, eu vou dar o exemplo do Vidya Mandir. Quando você vai no Vidya Mandir, lá no Rio de Janeiro, você vai lá, tem uma plaquinha assim: Centro de Estudo de Vedanta e Sânscrito.
Você vai lá no Arsha Vidya Gurukulam, Centro de Estudo de Vedanta e Sânscrito. O sânscrito, ele não é um acidente. É sânscrito, mas podia ser Esperanto. Não. O sânscrito e essa cultura é uma coisa só. É uma coisa só. A forma como o sânscrito se estrutura, como é que chama? Todo o vocabulário que se deu, né, de diversas formas, nas diversas artes e etc. Tudo isso está profundamente conectado com o sânscrito. O estudo de Vedanta não precisa nem falar, né? Os termos, inclusive, quando a gente faz aula de Vedanta, a gente vê que muitos termos a gente nem traduz. Por quê? Porque são coisas muito próprias, né? É importante que você carregue o original. Tipo, você vai falar de Viveka, você vai falar de Vairagya, Titiksha, né? São todas as palavras com muitas sutilezas e etc. E que você desvincular dali é um problema. É um problema. É possível, mas se perde no processo. Tá? Se perde no processo. Então, o sânscrito é essa chave para essa cultura, né? Essa chave. Então, seja qual for o seu interesse, né? Seja Vedanta ou seja culturalmente todo o resto, toda a história, o que por si só já justificaria, né? Conhecer toda a literatura, toda a história. Que imagina, a gente conhece mal e mal, para não dizer pessimamente, Ramayana e Mahabharata, né? Mas isso assim, imagina assim, tem a Biblioteca de Alexandria. Isso é uma gavetinha ali, entendeu? A tradição védica é um colosso, é um mar, sabe? É uma coisa que a gente não faz nem ideia. Isso sem falar que muito já se perdeu. Então, assim, mesmo numa situação onde muito já se perdeu, muito desse material que tinha de Purana, de Upanishads, né? Eu ia falar o Diabo A4, não, mas o Jesus A4, né? Seja qual for, né? Assim, mesmo tendo sobrado só esse tantinho já é um absurdo. É um absurdo. O pessoal fala, porque Ilíada e Odisseia são uns poemas homéricos, tem até até esse adjetivo, homérico, uma coisa imensa, colossal. Nossa, Ilíada e Odisseia é um livro assim, mais ou menos desse tamanho, se você pegar no original, né? Cara, só o Mahabharata tem uma coleção da Penguin, traduzida para o inglês, tradução integral. Só do Mahabharata é isso daqui, ó. São, sei lá, 10 livros, 9 livros, assim. Só o Mahabharata. E o Mahabharata é uma coisa. Você pega outras Puranas. É um absurdo. Um absurdo. Então, assim, mesmo que não tivesse nada de Vedanta, sua vida fosse só curtir as belezas do mundo, já justificaria. Porque a tradição védica é, de fato, um presente que a gente tem, que Ishvara deixou sobrar em Kali Yuga pra gente. Certo? Ok. Mas, mais profundamente, o sânscrito, ele, né, passando pelo grau de ser uma língua, pelo nível de ser uma língua, passando pelo nível de ser uma chave para abrir toda uma cultura, o sânscrito, mais do que tudo, ele é uma sadhana. E é isso que eu queria que é onde vai estar o coração aqui do nosso estudo. É uma sadhana. O que quer dizer uma sadhana? Sadhana literalmente quer dizer um meio, uma via, né, um instrumento. Instrumento para quê? Né? Sadhana para quê? Né? Qual é o objetivo dessa sadhana? O objetivo dessa sadhana é o autoconhecimento. Tá? Mas como sadhana, aí a gente tem que entender aqui, como sadhana, isso quer dizer que você que está estudando, se você quiser passar por esse processo de estudar, necessariamente vai ser necessário que você mude durante o processo. Você não vai pegar um conhecimento na sua vida, é um conhecimento lá sânscrito, e vai colocar dentro da sua bolsinha. Não é isso que vai acontecer. Não é isso. A sua bolsa vai explodir, sua vida vai virar de cabeça para baixo. Por quê? Porque todo processo que envolve crescimento é assim. A gente muda, a gente se descobre diferente. Sânscrito, ele joga muito com essa noção de sucesso e fracasso, né? E se você não quer se sentir fracassado, não é aqui, entendeu? O sânscrito é o lugar para você não se sentir fracassado, mas para resolver essa questão, entendeu? Resolver isso. Por quê? Por quê? Porque o sânscrito você nunca fala assim, sou bonzão em sânscrito. Impossível. Nem um guru do mais alto nível. Nem. Vou mostrar uma coisa para vocês.
Isso daqui é... Não, peraí. Isso daqui são os Sutras de Panini. Tá? Sutras de Panini é a gramática do sânscrito, certo? Esse daqui é o volume 1 de 3 de, vamos botar assim, não é exatamente, mas seria algo do tipo, dos comentários em cima do Sutra de Panini. Que um autor, né, qual é o nome dele mesmo? O Varadarāja, né? É o Laghu Siddhanta Kaumudi, que se chama. O Varadarāja escreveu sobre o Sutra de Panini. Esse é o volume 1 de 3. Em cima desse, de só, vamos dizer assim, só desse volume 1 de 3, tem 10 livros desse tamanho, falando sobre esse livro, que está falando sobre esse livro. Quantas vidas é necessário para você saber tudo do sânscrito? Entendeu? Não, o sânscrito não serve para você melhorar o seu ego, para você botar mais uma coisa no seu currículo. Entende? Isso tem que estar muito claro. Isso tem que estar muito claro. O sânscrito serve para você crescer. O sânscrito serve para você crescer. Crescer intelectualmente, por quê? Porque afina o intelecto, afina o pensar, né? A gente se torna mais crítico. Crítico no sentido de a gente, quando o argumento é dado, a gente consegue construir uma linha de raciocínio, a gente consegue ver furos em argumentações. Por quê? Porque Vedanta exige isso. Vedanta exige uma mente que seja sharp, né? Como o Swami falava. Uma mente que seja afiada, que saiba. Por quê? Porque o Vedanta vai falar uma coisa e falar, ah, legal. Não. Você precisa contestar, precisa ver se bate, não bate, etc, etc. Né? Então, intelectualmente, sim, existe, mas como maturidade, como pessoa, como yoga, aí sim o bicho pega, tá? Porque é isso, esse é o principal propósito. Uma pessoa que é livre para poder estudar, seja Vedanta, seja fazer o que você quiser da sua vida. Então, o sânscrito tem uma sadhana, e vocês têm que ter muita clareza sobre isso. Porque parece que a gente está estudando regras, né? Parece que a gente está estudando regras, mas não está. Não está estudando regras. A gente está estudando, a gente está fazendo um processo de amadurecimento, né? E veja bem, e olha só, eu tenho zero formação em terapia, em psicologia, etc. Eu não fico pensando assim, a Suzy tem problema com o pai dela, então vou falar uma coisa que o pai dela fala. Eu, zero. Zero técnica, entendeu? O Sânscrito faz isso sozinho. Sozinho. Eu falo para vocês assim, decorem uma tabela, aí a pessoa começa a chorar. A pessoa começa a chorar, cair no chão, fala, uma tabela, gente. Mas eu não consigo a tabela, eu vou memorizar uma tabela e meu fulano dava palmatória em mim, entendeu? Entra num processo que não é assim, método, né, empírico. Não é alguma coisa proporcional. Ou seja, tem coisa por baixo saindo, tem coisa acontecendo. E a gente, se a gente quiser passar por isso, a gente precisa estar disposto a crescer, tá? Então, eu não estou falando isso para filtrar os alunos qualificados, mas a gente precisa, eu não quero machucar ninguém, entendeu? E não vou fazer nenhum esforço para machucar ninguém, né? Não gosto, não é da minha natureza isso, não tenho outros problemas na minha cabeça. Machucar as pessoas é algo que não está dentro de mim, naturalmente. Mas acontece para quem não está disposto. É tipo banho de gelo, né? Banho de gelo agora está bem famoso. Tem um monte de gente fazendo banho de gelo, né? Imagina forçar uma pessoa a entrar dentro de uma banheira de gelo. É crime, né? É crime. Mas a pessoa pode entrar por vontade própria. Não pode? Um monte de gente pode entrar por vontade própria. Mas exige uma decisão interna. Exige um sankalpa de assim, eu quero fazer isso. É por mim, não é por ninguém. Entendeu? Não dá para alguém chegar e falar assim, entra porque vai fazer bem, que você vai sair disso aqui, vai curar ou não sei o que, não sei o que. Não, não funciona. Óbvio, né? Vocês compreendem isso? Mesma coisa do sânscrito. Mesma coisa do sânscrito. Então, não estou falando isso para assustar vocês. O sânscrito é muito legal, etc. Mas sem isso, pessoal, sem vocês terem disposição, sem vocês terem sankalpa de querer crescer, não tem como. Não tem como. Entendeu? A gente estaria perdendo o nosso tempo. Tá? Então, isso é o sânscrito, né? O sânscrito é uma sadhana que tem essas camadas superiores, né? De língua, de chave para a cultura védica e etc. Na verdade, aqui é um processo de transformação interna que
não é uma coisa que a gente inventou, não é uma coisa recente. Desde que o mundo é mundo, desde que a tradição é tradição védica é a tradição védica, o sânscrito é, se não é, essa principal atividade auxiliar para o estudo do autoconhecimento. Tá bom? Beleza? Fiz uma propaganda muito ruim do sânscrito para vocês agora? Não é a minha intenção, tá? Mas eu preciso falar. E também não é para ter medo, não. É assim, isso é uma coisa que é bom. Inclusive, eu vou falar mais um pouco para frente sobre o contato com os alunos mais velhos. Noan, né? Noan já estudou há um tempo comigo. Você vê as pessoas que estão passando por isso, não é tipo assim, pô, o cara mais sinistro que tem, o cara é muito, ele aguenta qualquer coisa, ele vai. Não, não é. Tem, assim, vou falar uma coisa estatística aqui. Tem muitas senhorinhas, né? Muitas senhorinhas fazendo isso. Você fala assim, cara, como é que a senhorinha aguenta isso? Né? É por quê? Porque é disposição interna, não tem nada a ver tem nada a ver, inclusive, com capacidade tipo assim, de intelecto. Porque uma pessoa com 20 anos tem a mente muito mais rápida do que uma pessoa com 60, 70, 80, né? Não é etarismo da minha parte falar isso, né? É óbvio, né? Só que não é isso que importa. Não é isso que importa para a pessoa. É uma decisão interna. E às vezes a decisão daquela pessoa que você fala assim, pô, essa pessoa vai cair na primeira virada aí do barco. A pessoa tá até o final. 5 anos estudando, estudando porque quer, entendeu? Passou o negócio, tá estudando porque quer. Como é que pode? Né? Então, não é uma questão de você, será que eu tô qualificado? Será que agora chegou o meu momento? É só uma questão de decisão. Você nunca tá pronto. Ninguém nunca tá pronto. Se tivesse pronto, não precisava, né? Enfim, então não é para pessoas especiais. Ok, então, como eu falei para vocês, agora vamos falar sobre o curso especificamente, já falamos do Sânscrito, fiz essa ressalva muito importante para a gente alinhar aí nosso Sankalpa. Vamos falar um pouquinho sobre o curso agora em si, principalmente não, começando pelo módulo 1, que o curso chama Curso Prático de Sânscrito. O curso Prático de Sânscrito tem dois módulos, módulo 1 e módulo 2. Tá? No módulo 1, a gente vai começar do absoluto zero. Né? Você precisa saber falar português. Né? Sabendo falar português, você está qualificado. Né? E tendo o desejo de estudar, você está automaticamente qualificado. Tá? Então a gente vai começar do zero. Você nunca ouviu falar de nada, de coisa nenhuma, tá aqui. Inclusive, se tiver, como o curso ele acontece ao vivo, mas também fica gravado para quem está assistindo. Mas, assim, independente de qualquer coisa, durante todo o período do curso, se quiser falar comigo, eu estou aqui. Eu respondo. Não tem inteligência artificial respondendo, não sou eu respondendo para você o que você tiver com dúvida. E essa é a minha missão na Terra. Tirar dúvida se eu souber, né? Tirar dúvida de quem tem dúvida, tá? Então, essa é o principal. Então começaremos do zero. Aí, módulo 1 e módulo 2 formam esse bloco onde a gente aprende toda a base da gramática. Como eu falei para vocês, olha, a gramática do sânscrito é algo maior do que a própria mente humana. Né? Ou seja, a gente não vai aprender toda a gramática, a gente vai aprender a gramática que a gente precisa para ter ferramenta suficiente para pegar um texto, Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim. Como é que é? Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam. Pega isso e entender o que isso quer dizer. Essa é a proposta, certo? Essa é a ideia desses 2 anos. Então, é, uma proposta sensata, dentro da medida, dentro do esforço que é possível fazer durante esse período, coisa e tal. Então, os dois módulos estão aqui. O módulo 1, ele vai ter essa característica de estabelecer algumas base da base, né? Lá fazer toda a fundação da coisa. E uma coisa que é muito importante que acontece também no módulo 1 é vocês aprenderem a estudar. Em geral, o que acontece no início do curso é que muitas pessoas não estão acostumadas a estudar de verdade. Né? Faz muito tempo que a gente não é posto em situações que a gente precisa estudar alguma coisa nova. Né? No máximo, sei lá, fulano é um advogado, aí agora tem a LGPD, não sei o quê, Lei de Proteção de Dados, não sei o quê, da internet novo. Ele vai lá e lê estuda aquela lei, mas ele já está dentro da área dele. Isso é uma coisa. É diferente de um advogado começar a estudar biologia, entende?
é outro processo, é outra estudar psicologia, é outra abordagem, etc, né? Mas isso não é muito comum. Normalmente a gente estudou alguma coisa lá atrás e ficou por isso mesmo. E a gente está aplicando desde então, tá? Então, uma coisa que acontece nesse primeiro módulo é a gente conseguir recuperar essa atividade de estudar, tá? Porque esse curso não é um curso, como é que chama? Vocês não vão, não é Netflix. Vocês põem para assistir uma vez por semana e a coisa entra. Não é. Não é. Por isso que o nome do curso é Curso Prático de Sânscrito. Porque prático, porque você precisa praticar. Entendeu? O nome, entendeu? Dar o nome mais honesto possível para a coisa. Curso Prático de Sânscrito. Ah, mas não é só assistir, não. Prático. Tem que praticar, tem que fazer. Se você não fizer, não tem, como é que chama? Saraswati que resolve o seu problema. Tá bom? Então, nesse primeiro módulo, a gente estabelece essa base e dá essa alinhada em aprender a estudar, a voltar a aprender a estudar. Isso envolve, naturalmente, sem fazer esforço nenhum, contato com questões da infância e tudo mais, mas isso é completamente colateral, assim, não é algo que acontece. É que a gente precisa focar em aprender a como que a gente restabelece o quê? Rotina, como é que a gente sabe, porque, olha só, imagino aqui que ninguém aqui está sem nada para fazer. Tem um monte de, né? Por mais que a pessoa seja aposentada, ela tem um monte de coisa para fazer, né? Senão fica louco, né? Senão fica louco. A vida é feita para agir, para pravriti, para a gente agir, né? Então tá todo mundo cheio de coisa para fazer, tem um monte de coisa para resolver. O cano fura, o filho não sei o que da escola, o neto não sei o que, não sei o que lá. É com essas pessoas que estou falando, tá? Então, para você que está numa situação como essa, o sânscrito é impossível? Não sei, sinceramente, não sei. Depende, depende. Mas, de uma maneira ou de outra, você, para conseguir estudar isso, você precisa alinhar a sua vida. Você vai ter que alinhar, porque você vai precisar de tempo, né? Então, se você não adianta, aí eu vou estudar, sei lá, uma vez a cada 15 dias, não vai funcionar. Então você precisa se programar, né? Você se programa, assim, eu estudo aqui, eu estudo ali, esse é o meu tempo aqui para estudar. Tipo, muitas pessoas aqui estão estudando mantra, pelo que eu vi ali, né? Então, tem muitas pessoas que estão estudando mantra, você precisa se organizar para estudar, você precisa ter um tempo, você precisa reservar um tempo para fazer aquela coisa. Natural, né? Natural. Então, vai exigir isso, né? Vai exigir tempo, etc. E se exige tempo, a gente precisa organizar, a gente precisa priorizar. Tem algumas coisas que, né, às vezes a gente fala assim, isso não faz mais sentido, não vou gastar mais tempo com o celular, de bobeira, quando eu podia estar fazendo isso, etc, etc. E vocês sabem do que eu estou falando, né? Sem radicalismo. Mas é assim, quer fazer uma coisa, né, uma coisa grande por você, você vai ter que se esforçar em todos os sentidos, né? Não é impossível, vide as pessoas que estão terminando. E aí no módulo 2, né, a gente finaliza essa base, ganha mais fluência no uso da língua, né, porque no início a coisa fica meio travada, é tudo muita informação, etc. Então a gente aprende o que está faltando para fazer essa base bem feita, bem estruturada, e também ganha essa certa fluência, essa certa familiaridade com o uso, para que nem tudo fique muito truncado, sabe? E aí, por fim, aí esse módulo 1, eu calculo mais ou menos 9 meses de aula, tá? Mas com intervalos, porque a gente dá uns intervalos, porque tem aula toda semana, né? Com os intervalos, etc., com recessos e tudo mais, 1 ano, né? Então, 9 meses, mas a gente estende para 1 ano porque tem algumas pausas no meio da coisa. Às vezes, assim, às vezes o assunto está muito difícil, aí eu dou uma pausa aqui, dou mais uma aula sobre aquilo, isso já atrasa o programa, mas eu contabilizo os atrasos em alguma medida para que a gente possa fazer isso no período de 1 ano. E o módulo 2, mais 1 ano, 2 anos. Por que 2 anos? Porque 2 anos é o tempo que é necessário, né, para a gente fazer, mas não só isso, porque é um tempo que, em geral, karmicamente, agora não tem como provar o que eu estou dizendo, mas é o que os acharyas falam, karmicamente é uma janela de oportunidade que existe na vida. Você fazer uma coisa com intensidade por mais de 2 anos, aquilo já começa a virar sua profissão, entende? Então, assim, você vai, tipo assim, durante 2 anos você aprende uma coisa. Vou aprender piano, né? Vou aprender a tocar piano. Alguém toca piano aqui? É. E eu não toco. Mas, se você quiser aprender a tocar piano, você vai ter que passar ali uns bons 2 anos, assim, para fazer alguma coisa. Agora, se você tá 5 anos tocando piano, você tá virando pianista. Assim,
né? Ou então seja um pianista amador, entende? E não necessariamente esse é o Sankalpa de todo mundo, virar um professor de sânscrito. Se for, ótimo, né? Mas não é para você, não é para um professor de sânscrito que eu estou dando aula necessariamente, tá? Então eu estou imaginando pessoas normais que querem usufruir desse fruto, que é conhecer a língua, etc. Né? Mas não dispõem, não vão dispor de 5 anos, porque karmicamente não é o papel daquela pessoa, entende? Não é o papel. Então 2 anos é a janela de oportunidade que a gente tem para fazer coisas com seriedade, coisas com profundidade. Sem profundidade você faz a vida inteira. Né? Sem profundidade você faz a vida inteira. Mas agora, com seriedade, com profundidade, em geral, 2 anos é um período razoável. Eu vejo isso porque vai chegando no final de 2 anos, você vai vendo que a vida das pessoas vai começando a explodir para cá e para cá, sabe? Acontece umas coisas assim que realmente não dá mais para a pessoa estudar. Por quê? Porque está acabando o período kármico da coisa, sabe? Isso é experiência, não tem como provar isso para ninguém. Até agora eu estava até me provando, mas aqui é só o que a gente vê acontecer e que o que os acharyas, o que os mestres falam. Depois desse módulo 2 existe o que eu dei o nome de clube de leitura. Que aí clube de leitura não é mais estudo, entende? Não é nem um módulo, né? É um clube recorrente, onde a gente conhece as histórias, onde a gente vai entrando, a gente entra um trecho da Gita, aí entra. Agora, por exemplo, a gente está finalizando, a gente finalizou um capítulo da Vishnu Purana, tá entrando no segundo capítulo da Vishnu Purana, vendo a história de Dhruva, tal. E a gente está fazendo isso por quê? Porque a gente gosta, porque a gente quer, certo? E a gente conhece uma história atrás da outra e fazer isso em conjunto, fazer isso com o meu auxílio, né? Podendo, tirando as dúvidas das traduções e tudo mais, é algo que é muito produtivo e algo que é muito prazeroso também. E é uma parte que não necessariamente é para todo mundo, né? Não necessariamente é para todo mundo. Quem quiser, existe isso. Tem uns doidos que, que se viciam no processo e a pessoa não quer mais parar de estudar e beleza, a gente segue nesse clube, que é o módulo recorrente, podemos botar assim. Mas aprender o sânscrito, 2 anos, tá bom? Ok, vamos falar agora de calendário. Quando começa, tá? Então, olha só. A gente vai dividir a turma em duas partes. Primeiro, o início da turma efetivo, tá? E antes disso, a gente vai ter um módulo bônus, né? Que vai ser a alfabetização. Por que que eu divido isso? Eu fiz a enquete lá no formulário que vocês preencheram e é meio a meio. Tipo assim, metade está alfabetizado, metade não está. Então não faz sentido eu pegar uma galera que está alfabetizada e ficar dando aula de alfabetização. Certo? Por mais que quem quiser assistir, pode assistir, não tem problema nenhum. Quer rever, quer, né, dar aquela aquecida, pode, sem problema nenhum. Agora, tem muita gente que já está, então eu faço essa divisão. Existe esse pré-curso, né, que é a alfabetização, e depois disso a gente começa na gramática propriamente dita. Nesse pré-curso, imaginando também que tem muita gente que já está alfabetizada, mas quer voltar a aquecer e também não quer ficar absolutamente entediada com tudo que ela já sabe, eu sempre coloco histórias juntos. Então, o que que eu faço? Eu dou as aulas lá na semana e conto histórias, né? Nesse ano eu vou contar a história nesse ano, né, no próximo, as histórias dos avatares de Vishnu. Então, eu pego em uma das aulas, eu conto a história vou pegando um por um e vou fazendo eles, né, as histórias, porque também vira uma coisa interessante para quem está do lado de fora, né, e a gente faz aquele vínculo, né, com Vedanta e tudo mais. Então, esse é o que a gente chama de pré-curso. Esse pré-curso vai começar no dia 13 de janeiro, tá? 13 de janeiro começa esse pré-curso que é bônus, que ele está, né, já incluso, não tem nenhum pagamento a mais e tal. E aí, no dia 17 de março, tá? Então, o pré-curso é mais ou menos 2 meses, né? Que a gente vai fazer dessa alfabetização e contação de histórias. E aí, mais ou menos no dia 17 de março, a gente inicia a gramática propriamente dita. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, mas não esquecerei, é que essa turma está batizada como turma Vasudeva, né? Então, Vasudeva, por quê? Por causa de Shri Krishna, né? Então, esse nome veio. Inclusive, eu estou em amarelo aqui,
né? O pessoal quando o Flamengo ganha usa roupa do Flamengo, usa amarelo por causa de Krishna. Krishna é aquele que Pitambara, aquele cujas vestes são amarelas. Então estou em amarelo em homenagem a Shri Krishna. E Vasudeva, por quê? Porque Vasudeva é Krishna, né? E Krishna é aquele que etimologicamente a gente tem uma afinidade muito interessante com o sânscrito. Krishna vem dessa raiz karshati, né, que vai dar o verbo karshati. Karshati significa arar, ou sabe quando você pega a terra e faz assim, né, é draw, né, você carrega, tá? Isso quer dizer o quê? Ele é aquele que carrega para si, né? Ou em outras palavras, é aquele que atrai. Então Krishna é aquele que é atraente. Tá? Essa é uma etimologia. Krishna também é aquele que é negro, aquele que é preto, né? Por quê? Primeiro, porque de fato ele era. Segundo, porque aquilo que é escuro, né? É engraçado porque o escuro ele pode ser tanto ligado à ignorância, como pode ser ligado à profundidade, né? Então Krishna é aquele que é profundo. Então veja, é muito interessante porque Krishna é aquele que ao mesmo tempo é misterioso, né? Porque ele é profundo, tipo um mar, né? Você olha para o mar, você mergulha lá dentro do mar, abre o olho ali com óculos, né? Você abre o olho e existe aquela profundidade. Profundidade não no sentido de fundo, né? Mas aquela profundidade, aquela imensidão de desconhecido. Você não vê, né? Inclusive as coisas do nada surgem dentro do seu campo de visão. Por quê? Porque existe muito mais do que você está vendo. Esse é Krishna. E por outro lado, ele é atraente. Então é um misterioso, é o pavão misterioso, o famoso pavão misterioso, Shri Krishna, aquele que é atraente e que é misterioso. Como que? Como uma criança que está, inclusive Krishna é muito associado com criança, né? Bala Krishna. Porque é como uma criança que está querendo conhecer e ela aprende a primeira letra e olha para a banca de jornal, que hoje em dia não existe mais, né? E existe, ela não sabe o que aquelas coisas significam, mas ela não consegue tirar o olho daquilo, sabe? Então, esse prazer da gente conhecer, esse prazer da gente estar nesse lugar que é desconhecido, né? E que, por outro lado, é uma coisa tão bonita, tão bela, como o próprio oceano, né? Então, Shri Krishna é esse que é, né? Esse nome veio, né? Ele não foi planejado, não, assim. Foi algo que encaixou. Essa turma é a turma Vasudeva, né? Então, Krishna é esse que suscita na gente essa atitude, tá? E Shri Krishna também é o verso que eu citei, né? Mukam karoti vachalam pangum langhaya tegirim. É aquele cuja a kripa, cuja a compaixão, cuja bênção, né? Cuja graça, karoti pangum, como é que é? Mukam karoti vachalam. Ele faz do mudo um eloquente, tá? Então, tem momentos na vida onde nada mais faz sentido, onde onde a gente não vê resposta, mas Shri Krishna é aquele que responde, tá? E Shri Krishna é aquele que responde. Então, o nome não é só para a gente diferenciar da outra turma, o nome é para a gente saber para quem que a gente pede socorro, né? Para quem que a gente se conecta quando a gente estiver passando pelos processos que estão dentro da gente, né? Que não tem nada a ver com sânscrito. Tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa dificuldade, tem a ver com nossos bloqueios, etc. Então, o Shri Krishna é esse que vai abençoar o nosso caminho dentro desse estudo que a gente vai fazer, tá? Então, Vasudeva, o filho de Vasudeva, né? O pai de Shri Krishna. Ah, e Vasudeva também é o professor de Shankara, né? Vasudevendra Yogindram Natva Jnana Pradanguru Mumukshunam Hitarthaya Tattva Bodho Bidhiyate. Então, Vasudeva Indra, né? Indra Saraswati, o Swami fala isso, né? Que ele era um Swami chamado Vasudeva Indra Saraswati. Saraswati igual Swami Dayananda Saraswati, né? Então, Vasudeva também é o mestre de Shri Shankara. Imagina só como deveria ser o mestre de Shri Shankara. Se Shankara era do jeito que ele era, o mestre dele não queira nem saber. Tá, então o nome da turma tá batizado, tá dado. Vamos voltar para os aspectos práticos aqui.
Esse pré-curso, ele vai acontecer terça e sábado, às 19 horas, ao vivo, sendo que todas as aulas ficam gravadas para sempre, tá? Enquanto existir internet, enquanto o mundo não acabar, né, vai estar lá, certo? Então, porque para sempre é só o átomo, né? Mas para sempre nesse sentido, para sempre do Vyavahara, né? Do dia a dia. Então, vai ser. Por que que é isso? Porque isso é diferente da forma como eu dava aula, né? A forma como eu dava aula e a aula saía do ar uma semana depois. Não é assim, tá? Por quê? Porque eu estou querendo trazer essa acessibilidade para vocês, porque nem todo mundo vai conseguir fazer ao vivo, né, em primeiro lugar, e às vezes a pessoa ela perde, tipo assim, ela tá fazendo, só que acontece alguma coisa na vida dela, que é esperado que aconteça, sempre acontece alguma coisa na nossa vida, e às vezes você fica 2 semanas fora, né? Aí você, por conta de 2 semanas, você perde tudo. Não necessariamente. É difícil, às vezes é difícil voltar. Mas não necessariamente. Tem muita gente que para de estudar, deixa de estudar um ano, 2 anos, porque perdeu 2 semanas ali porque eu teve que mudar de casa. Sabe? Não, não acho que justifique. Tá? Então, todas as aulas ficam disponíveis para sempre, tá? Vocês compram acesso ao curso e aquilo fica para você. À medida que as aulas ao vivo vão sendo gravadas e disponibilizadas, elas ficam lá para vocês, tá? Então, terça e sábado às 19 ao vivo. Então, e quem não puder assistir ao vivo, assiste a gravação. Quem tiver com dúvida, fala comigo diretamente. Se tiver muita gente com dúvida e não tiver um horário, a gente marca um horário, a gente dá um jeito, tá bom? Aí, quando o curso começar, tá? Quando o curso começar no dia 17 de março, a gente vai seguir com 2 aulas por semana. Por quê? Porque, assim, desculpa, por que não? Primeiro, quais são? Então, vai ser uma aula na terça, deixa eu só confirmar isso. Vai ser uma aula na terça, às 19, aula ao vivo, né? E uma aula às quarta-feira, às 7 horas da manhã. Então, sempre tem 2 aulas por semana. E qual foi a coisa? Eu dava aula uma vez por semana, né? Eu sempre dei aula uma vez por semana. Só que todo mundo sabe, que todo mundo sabe não, todo mundo que fez aula comigo sabe que raramente era uma aula por semana. Em geral, essa aula virava 2, seja lá o que for. O que eu fiz? Eu admiti que não dá para fazer uma aula por semana. Eu admiti que não dá para fazer uma aula por semana e fiz uma coisa que eu queria fazer também há muito tempo, que era dividir. Eu dividi a aula de explicação da aula de correção. Tá? Então, a aula de terça-feira é a aula de correção da matéria que veio do dever de casa que veio anterior, e a aula de quarta-feira de manhã vai ser a aula do novo assunto, né? Do novo assunto que vai vir. Então a gente sempre segue assim. Na quarta-feira de manhã eu dou um novo assunto, ensino lá para vocês os verbos. Aí passa um dever de casa para aquele assunto. Aí esse dever de casa vocês vão fazer até a próxima terça-feira de noite. Terça-feira de noite eu corrijo com vocês o dever de casa e aí na quarta-feira a gente muda a página e vai para o próximo. Tá? Então a gente sempre segue assim nesse modelo. E uma coisa também importante, quem nunca fez aula comigo, os exercícios são corrigidos de cabo a rabo. De cabo a rabo, com vocês corrigindo. Com vocês fazendo e eu fazendo em cima. Então é tipo um workshop, sabe? Eu falo assim, e aí, como é que traduz? Aí a pessoa começa a falar, eu vou corrigindo, vou corrigindo, corrigindo, corrigindo. Aí passa para outra pessoa, vou corrigindo, 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 em cima do que a pessoa está fazendo, entendeu? Não é uma aula expositiva onde eu fico dizendo isso é isso, isso é isso. Não, porque se fosse para falar isso é só mandar um gabarito. Não é o caso. A gente tem um outro ganho aí, que é essa coisa de fazer junto, que na minha visão é o que faz aprender. O que faz aprender é alguém falar assim, quer ensinar, sei lá, fulano a mexer no Excel. Põe ele no computador, ele fazendo, você fica dizendo para ele o que fazer, aí daí a pouco fala, faz sozinho. Aí a pessoa vai fazer sozinha e erra, não, é aqui, entendeu? Então isso para mim é o creme de la creme aí do aprendizado. É fazer, uma feitura assistida, né? Tirando todas as dúvidas, passando, etc. E muita coisa também é ensinada nessas aulas de correção, detalhezinhos, macetes, etc. Isso para mim eu não abro mão jamais. Tá? Da aula só de, tipo assim, esse é o assunto, próximo assunto. Isso daí, zero efetividade. Ok, então aí a gente vai fazer isso. Aí vai ser aula terça às 19 e quarta às 7 horas da manhã, tá?
Aí, no dia 22, né, que vai ser, acho que uma semana depois, é isso? 17, 22, isso. Então, 22 eu vou viajar para a Índia. Eu vou para a Índia e volto no meio de abril. Então, a gente vai ficar um períodozinho sem ter aula ali. O que que eu vou fazer? Eu vou passar nessa primeira semana o equivalente a 2 aulas. Por quê? Porque são 2 aulas que elas são muito profundas e eu acho que é muito válido a gente ter esse intervalo, porque vocês podem ficar revendo, eu vou dar a correção para vocês e tudo mais, para vocês ficarem revendo isso para essa base ficar bem sólida. Olha os dois assuntos: substantivo, verbo e substantivo. Só isso. É só, é só a língua inteira, né? Verbo e substantivo. Então a gente vai fazer isso, vai ter esse intervalo que eu vou fazer calhar ali com o processo de aprendizagem de vocês e depois a gente retorna quando eu voltar de viagem, tá bom? É... Tá. Depois eu comento essa outra coisa. Tá. E agora vamos falar sobre a inscrição, que é o último tópico, e aí eu já abro aí para a gente tirar dúvidas e tal. Então aqui, pessoal, deixa eu passar aqui para vocês. Estão vendo? Tá. Então aqui é o. Se entrar aqui em. Deixa eu abrir aqui, ó. Se entrar em vitormatos.com.br, se entra aqui, tem o curso prático aqui, logo o primeiro link, né? Aí se você clicar, você abre aqui, tá? Tá aqui Turma Vasudeva, eu atualizei isso recentemente, então já tá tudo certinho. Aí aqui tem toda a página, esse é o vídeo antigo, eu vou substituir por esse vídeo aqui agora, tá? Aí tem um formato dizendo, etc., mais ou menos o que eu falei para vocês, a estrutura do pré-curso, né, que tem essa duração de 2 meses, início 13 do 1, e o curso do dia que começa no dia 17 do 3, né, e tem essa duração de 9 meses, sendo que 9 meses contínuos, né, aproximadamente 72 horas que dá. Tá? Então, aulas ao vivo, gravações vitalícias, 2 aulas por semana, disposição e de correção, tem as avaliações avaliações trimestrais são uma espécie de prova, né? Não se assustem, porque prova não é esse terror todo. Muito mais tranquilo do que eu fazia, tá? A prova em si. É o material, né? Que vai ser material um por semana certinho para o que a gente está fazendo, para o assunto que a gente está abordando, e certificado e boletim no final do módulo. Aí aqui sou eu, aqui nos depoimentos, pessoal que estudou, e aqui os valores, tá? Então, o valor do curso, ele é 3.200 à vista, ou, aqui é 3.200 à vista, ou 330,95, 12 de 330,95. Esse valor daqui, por ser 12 vezes, tem juros do cartão de crédito, ou seja, se você, não é que tem desconto à vista, é que o cartão de crédito põe valor em cima, né? Enfim, eu sou o pior vendedor que tem, mas é verdade, né? Então são 12 vezes de 300 e tanto, porque tem juros que o cartão de crédito cobra, tá? Aquilo que eu tinha falado para vocês, eu digo isso porque a forma como eu dava aula antigamente era em outro esquema, era como se fosse, era um esquema de mensalidade. Aqui não é esquema de mensalidade, aqui você paga uma vez e tem acesso ao curso para sempre. Lá era assim, você pagava a mensalidade, enquanto você pagava, você tinha acesso, se você parasse de pagar, você deixava de ter acesso. Não é a mesma lógica aqui. A lógica aqui é você estar comprando o curso. E aí, quando você comprar o curso é seu. Você pode assistir daqui a 10 anos, você pode fazer o que você quiser. Tá bom? Mais uma observação também. Ano que vem, eu vou fazer uma atualização desse valor, eu vou corrigir em 6% para corrigir inflação e taxa de plataforma, etc. Né? Que é o mínimozinho que tem ali para isso. Então, eu vou manter esse valor daqui até 31 de dezembro, tá? Vou manter esse valor, então se alguém quiser se inscrever desde já, fica com esse valor que a gente tem agora. Mesmo o curso começando no ano que vem, não faz diferença, né? É um pagamento único. Então, é isso, tá? Então aí vai, o 6% é aproximadamente R$ 190 que vai a mais, né, no valor do à vista, e no valor do parcelado fica mais porque é uma proporção em cima de um valor maior, né? Então aumenta mais do que esses 192, tá bom? Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Vamos para as dúvidas aqui, se alguém quiser falar alguma coisa e tal. Como é que vocês estão?
Enquanto vocês têm dúvida aí, tem gente que perguntou aqui no chat, mas deixa eu voltar aqui para mim. Tem gente que perguntou aqui, mas vocês podem. Oi. Você falar um pouquinho sobre como é que vai ser esse módulo 2 que vai começar em concomitância com esse módulo 1? Posso. Então, olha só, tem algumas pessoas que estão na condição de já fizeram o módulo um comigo e agora querem, mas pararam por uma razão ou por outra, e agora querem retomar o estudo, só que não, eles não vão retomar no módulo um, vão retomar no módulo 2. Para essas pessoas, é, vocês vão poder entrar. Isso, obviamente, cada um. No ano eu sei que né, tá estudando comigo. Mas, se for o caso, vem falar direto comigo. Mas o que vai acontecer? Vocês vão entrar na turma Gayatri, que é a turma que está terminando o módulo um agora. Né? Então, ela está terminando o módulo um. Aí você vai entrar na mesma turma deles, que vai começar mais ou menos na mesma data. Né? Tá? Isso mesmo. A Gayatri vai começar no dia 18. É um dia depois. Tá? Porque a gente está alinhando o término e o início certinho das duas turmas. Tá? Aí fala comigo, é a mesma coisa, mesmos valores e tal. Mesma lógica, assim, só que o conteúdo é diferente. Tá? Mais alguém aqui está nessa situação? Se chacoalha aí. Larissa, diga. Então, em prática, né, como eu coloquei lá no grupo, eu estou terminando o módulo intermediário de mantra, Uhum, né? Eu acredito que quando vai começar o período de aula mesmo dos 9 meses, que não é o pré, eu acho que a gente já vai ter terminado, porque a gente está já aprendendo o último ano. Não, Então, não a tem minha previsão, ideia. não? Hã? Não tem previsão, não? Tem previsão, mas como é o último, está um pouco mais flexível. Porque, por exemplo, eu demorei um pouco mais na vida do que algumas colegas, então tem umas 2 semanas que eu estou atrás de Entendi. algumas pessoas, tá mais individualizado. E a minha dupla desistiu, então eu estou sozinha mesmo nesse final. Sei. Então tá sendo mais personalizado. E, enfim, eu me acidentei, tive um problema, enfim, mas tá tudo bem. E, e a minha questão é prática, é financeira mesmo, porque assim, eu não consigo pagar o que eu estou pagando de tudo. Então, eu posso me inscrever quando for começar o curso em si, porque Pode. esse pré eu não vou precisar fazer, porque eu estou alfabetizado, estou no mantra, cheguei a fazer 6 meses de gramática com você, não sei se você se lembra lá, em Uhum, 2020, né? Tem uma noçãozinha, porque aí eu acho que vai encaixar bem, porque aí eu paro de pagar o mantra para pagar. Eu posso pagar então as 12 parcelas a partir da primeira aula do pode. início do módulo. Pode. Beleza. A única coisa é que você não vai pegar as aulas de história e tudo mais, mas você está focado aí no seu estudo, segue firme aí que essa é a Eu proposta. não vou dar conta, entendeu, Felipe? Porque é como você falou, a gente está no passado, esse final, a gente tem que estudar todo dia, eu tenho que reservar pelo menos 1 hora por dia para estudar, senão eu não dou conta de decorar. Enfim, então assim, eu sei que eu vou perder um pouco, mas eu sei que eu vou ganhar muito no módulo e já tive aula com você e faço todo meu lá mais cara, não quero aprender gramática como o professor Vitor, então acho que está tudo se encaixando isso no mesmo plano. A minha preocupação era só essa. Perfeito. Mas assim, se por acaso eu conseguir terminar em janeiro, por exemplo, aí eu já faço a minha matrícula e chego no meio do que você está oferecendo de bônus, não tem nenhum problema. Não tem problema nenhum. Mas com certeza lá eu já vou ter terminado pela previsão. Isso, não tem problema Era nenhum. esse. É. Então tá beleza. Eu só, já que esse vídeo vai ficar aqui para posteridade, o que assim, é um curso que você pode entrar lá e comprar. Inclusive já está lá disponível. Quem quiser pode ir lá comprar. Só que a forma como eu gosto de fazer inclusive, quando começo o curso, eu em geral marco uma conversa com cada um, né? Marco uma conversa para a gente se conhecer. Às vezes, por exemplo, sei lá, Carla. Carla, eu conheço a Carla, né? Mas a gente nunca parou para ela contar toda a vida dela para mim, para eu contar minha vida para ela, sabe? A gente precisa ter um nível de contato onde eu saiba quem é a Carla. Não só né, o rosto, o nome, etc. Eu preciso saber qual é a história da pessoa, o que ela enfrenta na vida dela, etc. Isso, para mim, como professor, é importante, né? Então, mesmo que se você vai entrar antes, depois, alguma coisa assim, vem falar comigo, tá? Não vem, porque eu não tenho como fazer isso sozinho. Controlar todo mundo que está entrando não é possível,
né? Mas quando vocês entram, então façam isso, tá? Se for à vontade, é claro, né? Se vocês não quiserem, não tem nada a ver isso, não. Você tá viajando. Mas ajuda muito, que a gente vai precisar se conectar, vai precisar saber com quem que eu tô falando, sabe? Tipo, a Larissa falou agora. A Larissa, a gente já fez aula, né? Então, sei. Talvez essa resposta que eu dei pra Larissa não seja a resposta que eu desse pra outra. Por quê? Porque é o caso, né? É o caso, é a situação. No caso do estudo de mantra, eu sei o que é o estudo de mantra, né? Eu sei que quem está estudando está passando. Então, dá para eu dar uma resposta, né, direcionada. Não tem nada de genérico nesse caminho, tá bom? Mas vai. Om Namo Narayana. Alguém mais alguma coisa aqui? Vou ler ali como é que chama o grupo? Minha situação é a mesma. Marisabel não tá aqui, né? Acho que ela não conseguiu. Fiz gramática até uns dias antes da segunda prova do Intermediário 2. Como será a organização do curso nesse caso? Aí, assim como o Noan, fala comigo no privado e a gente, né, planeja a sua entrada no módulo 2, que pelo que eu estou entendendo é o caso aqui. Ok. Pessoal aqui que vai assistir a gravação. Acho que estou. Alfabetização. Porque tem muita gente dizendo que vai assistir a gravação, não é exatamente uma pergunta. A minha pergunta é sobre a previsão de início da turma. Foi dito dias e horários e como fica a questão de dúvidas para aqueles que assistirem às aulas gravadas. Como tem um fuso horário grande, há grandes chances de ser o meu caso. Não tem alfabetização em sânscrito, como funciona o meu caso? Não tem essa alfabetização em sânscrito? Vai ter alfabetização em sânscrito. Como tirar dúvida, manda mensagem para mim. Eu sou acessível, né? Se quiser falar comigo, eu falo. Não faço jogo nenhum. Quer falar comigo, quer tirar dúvida, eu te respondo quando for, né? Pode ser que eu esteja dormindo na hora, e quando eu acordar eu respondo. Não conseguirei, papapá. Tem alguém que quer falar aqui. Larissa quer falar? E agora me veio uma questão, assim, o bônus também vai ficar gravado, não vai? O bônus vai ficar gravado, isso. Então, por exemplo, quando eu entrar, eu posso assistir as aulas bônus. Pode assistir a gravação, não tem problema. Sim. Já me deu aqui uma... Então não vou perder nada. Então vou me atrasar. Tá bom. Diga, Carla. Boa noite, Vitor. Vitor, eu sei que é uma pergunta meio pessoal, mas assim, qual é o tempo de dedicação que você acha importante da gente ter para estudar? Porque eu também já comecei um módulo e o meu processo foram as tabelas. Eu tive muita dificuldade com as tabelas. E aí eu quero começar com o pé muito direito, assim. Então, você pode dizer assim, qual seria o ideal para eu me programar? Muito difícil dizer. Gostaria de poder dizer, mas por que é difícil? E talvez te ajude a explicação. Porque o que acontece? Primeiro, porque varia muito de pessoa para pessoa. Isso por si só já é uma coisa, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa lenta. Eu tenho essa cabeça assim, né? Esse jeito meio esquisito, mas eu sou uma pessoa lenta. Eu leio devagar, né? Eu demoro para entender as coisas, assim, para entender de verdade. Então, para mim, é sempre um tempo a mais, né? Se eu ler 10 páginas por dia, põe uma medalha, entendeu? Porque eu leio devagar, demoro para entender o que está fazendo. Então, tem velocidade de pessoas diferentes. Mas mais do que isso, mas além disso, outra coisa que acontece também é que depende da fase do estudo. Tem fases onde tipo assim, por exemplo, Sandy, você chegou a pegar? Não, né? Chegou a pegar Sandy. Isso. Sandy é uma parte do estudo que, inclusive, assusta muito, apesar de não ser os assuntos mais difíceis, né? Por quê? Porque é um monte de regra. Aí você pega lá, sei lá, 20 regras e fala, meu Deus, 20 regras, não sei o quê, dá um susto danado na pessoa. E aí o que acontece? São 20 regras, mas é tipo assim, cortar 20 cenouras, entendeu? É passo a passo, não tem mistério. As regras são, se a cenoura for assim, você corta assim, se for assado, você corta assado. É assim, é bem cara crachá, entendeu? Cara crachá. Não tem muito mistério. Mas é uma fase do estudo que demanda mais trabalho braçal. Tipo assim, tem que fazer mais coisa, né? Outras não. Outras tipo agora os alunos estão aprendendo,
no final do 1 agora, que vocês vão fazer, estão aprendendo pronome relativo. Pronome relativo é uma coisa que demanda entendimento, sabe? É uma coisa que até encaixar, eu acho que não é quando não chegou a pegar pronome relativo, né? Não. Eu acho que é porque eu passei o pronome relativo para o módulo 1. É mais difícil de entender, entende? O exercício, a quantidade de exercício, o assunto, as explicações nem são tão longas, mas você entender como aquilo funciona é algo que é mais demandante, demandoso intelectualmente, sabe? Então depende. Tem gente que acha isso mais fácil, tem gente que acha mais difícil. Muito do que a gente fala de dificuldade, de esforço, dificuldade não, de esforço, é, como a gente diz, subjetivo, é um esforço impressionista. Você tem uma impressão, entende? Que às vezes você tem uma coisa e fala assim, pô, para isso daqui, para esse assunto, eu gasto 40 minutos por dia, vamos dizer que seja o caso. Tá? Uma coisa difícil, você tem 40 minutos por dia. Tipo a Larissa, ela tá estudando mantra 40. Tem gente que tá fazendo esses 40 minutos por dia tranquilo. Botando uma pecinha depois da outra. Tem outras pessoas que estão rolando no chão, desesperadas. O que está acontecendo? Né? E às vezes a pessoa ela gasta essa mesma meia hora que ela gasta, vamos botar assim, em outro assunto e a sensação de esforço é outra. Entende? Então isso varia muito, né? Tem uma fase ali, tem um momento no módulo que dá um ziricutico, que é a fase do motim. Sempre tem um motim, tá? Vocês podem escolher aí quem vai ser o líder do motim de vocês, mas sempre tem um motim. Já estou acostumado, tá? E aí, nessa fase, já é uma fase que eu converso muito com as pessoas, né? Eu vou falar, eu vou não sei o que, a pessoa desesperada, porque não sei o que, porque minha vida tá assim. Mas, né, 10 entre 9 dentistas confirmam o que eu tô dizendo. Quando eu vou pegando com a pessoa e falo assim, mas o que que tá acontecendo? Que muito estudo é esse que está acontecendo? A gente chega a uma conclusão que a pessoa está estudando exatamente aquilo que ela estudava. Só que por ter uma impressão de que isso, que aquilo outro, a coisa ganha uma forma completa, ou seja, não é um dado objetivo, não é uma informação real, é uma projeção que a gente está fazendo em cima daquilo. Isso é muito real, né? Não invalidando o esforço, etc., né? Mas isso é muito real. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu estudo o dia inteiro, cara, se você estudar o dia inteiro, você vira um Shankaracharya, entendeu? Quem estuda o dia inteiro, né? Não tem como você estudar o dia inteiro. Você estuda, sei lá, uma hora. Você estudar uma hora por dia, estudar de verdade, uma hora por dia, nossa, isso é um grande, né? Se assim, parei, estudei uma hora, no cronômetro. Nossa, isso é uma grande coisa. Pessoal que faz, vou contar uma coisa. Pessoal que faz doutorado, etc., muitas vezes não gasta isso, tá? De efetivo. Efetivo estudo. Não é de abrir não sei o que, falar com não sei o que lá, ir aonde, ligar para o cara. Não. De estudo. Estudo, uma hora de estudo é muita coisa. Não estou dizendo que não vai ser. Não estou dizendo que não vai ser. Mas em geral não é. A pessoa fala que ela está estudando o tempo inteiro ela está estudando. Né? Em geral não é. Mas veja, tem um certo limite que eu posso falar isso. Eu posso dizer, mas eu não. Assim, eu gosto de acompanhar, gosto de estar perto de vocês, mas eu não sou tão audacioso de me mudar para casa de vocês e ficar olhando aí. Cadê o dia inteiro? Cadê o dia inteiro? E esse WhatsApp aí? E esse celular aí? Tá criando inteligência artificial, vídeo de inteligência artificial. Aí. Tá? Isso se aprende, né? Não tem como eu fazer isso. Não tem como, nem sei se quero, para ser bem verdadeiro. Mas é isso, entendeu? A pessoa tem que. Então, assim, não tenho resposta para dar. E uma boa forma é você conversar com as pessoas, né, que já estudaram, e principalmente quem já estudou mais os 2 anos. Porque no início a impressão muda muito a visão da pessoa. Depois de um tempo ela tem essa visão do que está acontecendo e tal, e ela consegue relaxar mais. Tá bom? Obrigada. Bom. Grace, Isso. Boa noite. boa noite. Eu acho que eu vou fazer a mesma pergunta que ela de uma forma diferente. Já conheço a Noa, né? Então, estou fazendo o curso de Ayurveda e tem bastante matéria, bastante estudo, né? E preciso bastante do sânscrito também, que às vezes
vezes a gente olha lá e vê a palavra em sânscrito, aí você entende melhor o que significa aquilo. A pergunta é, você acha que dá para juntar esses dois estudos? E aí você vai falar, depende. Dá para fazer? Pessoa, tem alunos teus que estudam Ayurveda, estudam assim, dá para fazer? Porque eu estou vendo que vai precisar muita dedicação do jeito que você está falando. Tem alunos, inclusive tem gente que estuda Ayurveda, tem não sei quantos filhos, tem faz não sei o que, vai não sei aonde, tem. Até a Diana, a Diana de Portugal, né? Que é monitora, não é? Do Instituto? Alguém tem aula com ela? Né? A Diana tem muita dificuldade, cadeira de roda, mas assim, dificuldade de mão, e a pessoa é um dos melhores alunos. Né? Então, assim, o que faz conseguir? Sankalpa. É fazer sentido. E não é tipo assim, preciso ter minha decisão. Vou escrever lá no papel, botar em frente da minha cama, assim, para todo dia acordar e fazer. Você é um vencedor. Não, não é isso. É algo que profundamente faz sentido no seu coração. Tipo assim, isso é algo que eu quero fazer por mim. E eu estou fazendo. A gente tem um grande benefício aqui no nosso contexto, que é a gente está fazendo de livre, espontânea vontade. Estou fazendo por mim. Entendeu? Ninguém tá. Eu não tô cobrando. Você não ganha nada de estudar sânscrito. Você não ganha nada. Você não vai. Provavelmente você vai ser. O seu emprego, se você contar, você pode até perder o cargo que você tá. Né? É o contrário do que acontece, né? Dependendo da cabeça das pessoas ali. É até ruim você falar que está estudando sânscrito. Eu Né? já tenho essa experiência pelas amigas, eu tive um pouco de sânscrito, né, Lu? Nós estávamos juntos também, no curso que eu estava fazendo, tinha uma aula de sânscrito também. Aí quando eu falava lá, copiava as letrinhas, fazia as letrinhas, minhas amigas achavam que eu estava louca, mas tudo É. bem, faz parte. Então, mas assim, só para dizer, não tem nada, né? Dá a César o que é de César. A moeda que é de César não vale nesse mundo. Então a gente não vai ter a moeda de César, entendeu? A moeda de César vai ficar com César. A gente não, o que a gente está fazendo aqui é para um ganho interno que ninguém vai poder perceber, só você. E aí você tem que saber assim, é isso que eu quero fazer? Porque veja, eu não estou também dizendo que quem não quer, não pensa direito. Não, porque às vezes a pessoa está com outro chamado, a pessoa tem uma outra coisa para fazer e tá tudo certo. Tá tudo certo, você tem outra coisa para você fazer, o seu coração está em outro lugar. Agora, se seu coração tá em fazer esse estudo, e conhecer essa língua, e conhecer a poesia, e conhecer todas as maravilhas, e entrar a fundo em uma palavra, você vê a palavra, sei lá, a palavra titiksha. O que quer dizer a palavra titiksha? Né? A palavra paciência. A palavra paciência vem de a capacidade de sofrer, mas sofrer não é no sentido negativo, é sofrer como a paixão. A paixão é algo que você, né, que você sente, que você passa por. Então, paciente é aquele que é capaz de sentir. Entendeu? Entende? A gente entra a fundo nas palavras, a gente entra nos significados delas, a gente vê, a gente nada dentro desse mar que é Shri Krishna. Se seu coração está aí, Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhaya Tegrim. Até um aleijado escala montanha. É o que está escrito no verso. Pangum Langhaya Tegrim. Por quê? Por conta de Kripa. Por conta da bênção Yat de Shri Krishna. Tá? Então, não há nada impossível. Shri Krishna e Nossa Senhora. Os dois, um do lado do outro, não tem quem pare. Entendeu? Pediu, recebeu. Tá certo, obrigada por resposta. Bom. Eu quero que vocês estejam muito, sabe? Esse relacionamento que a gente estabelece, ele precisa de muita liberdade, muita liberdade. Isso daqui não pode surgir porque você quer. Inclusive tem gente que está querendo fazer, porque eu preciso de sânscrito para poder estudar, para poder fazer. Não funciona. É grande demais. É grande demais, sabe? É tipo assim, eu vou casar porque eu queria que meus amigos me vissem como uma pessoa que deu certo. Vai dar certo esse casamento? Não vai, né? Vai ser o inferno na Terra. Tem que casar porque você quer. Tem que casar, isso tem que surgir dentro do seu coração, né? Como uma coisa muito verdadeira, que ninguém vai poder dizer que sim, que não. Tá? Então, é isso. Liberdade, pessoal. A gente tem que estar. Esse é o princípio aí que vai dar força, tá? Não é que vai qualquer outra coisa, não. Vai dar força. Porque sem força a gente não faz nada. Sem força a gente só faz coisa que não importa. Não é?
Só queria deixar aqui de contribuição que eu tive a honra já de estudar com esse grande professor, e para além do sânscrito, que já é uma grande transformação, a gente tem aqui um grande professor de Vedanta também, porque toda a aula de sânscrito também tinha muito conhecimento profundo por trás. Assim, junto, né? Por trás não, é tudo entrelaçado. Então, só deixando aqui esse carinho aí para vocês, que abracem esse professor que é um grande mestre. Eu namaskara, muito amados. Mas, cara, obrigado, Noah. Bom, mas alguém tem uma dúvida? Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Enquanto isso, ver se a cabeça de vocês aí desenvolve alguma dúvida. Dia 14 de fevereiro, carnaval, tá? De 14 a 21, é isso? Deixa eu ver aqui. Botei 14 a 15, não é 14 a 15, pera. 14 a 21 de fevereiro, de sábado a sábado. No meio dali do que a gente vai ter, eu vou fazer um retiro com os alunos, tanto do clube de leitura, os alunos mais velhos, quanto da turma Gayatri, que é a turma que está terminando, que vai terminar o módulo 1. Então a gente vai fazer um retiro em São Paulo, Juquitiba, lugar muito bonito, depois eu mando lá para vocês. Onde vai ter a formatura do módulo 1, né, dessa turma, e a gente vai a gente vai fazer duas coisas que são muito legais. Primeiro, a gente vai iniciar o estudo da Gita, capítulo 1, desde o capítulo 1, tá? Então, a gente vai ver o capítulo 1, que o capítulo 1 é o capítulo que eu sinto que é injustiçado. Porque as pessoas acham que capítulo 1 é prequel, né? É introdução, e o capítulo 1 tem tanto peso, né? Porque o capítulo 1 é as lamúrias lá de Arjuna. Mas, por outro lado, entender a mente de Arjuna, entender a dor de Arjuna, dá luz, né? Joga clareza sobre a resposta de Shri Krishna. A gente entende por que a coisa é dita a partir do momento que a gente entende a mente de Arjuna. Entender a mente de Arjuna é entender a nossa mente. Isso sem falar que é lindo de morrer. O primeiro capítulo é um dos poemas mais lindos que existe na humanidade. Poema de guerra, poema de guerra, que é uma guerra interna. É perfeito. Eu fico até arrepiado, né, quando penso na Gita como um todo, mas o capítulo 1 ele é muito. Ele toca muito meu coração. Não que seja melhor ou pior do que os outros, tá? Porque a Gita todo você começa a falar, não, mas o capítulo 2, não, o capítulo 2 é um atrás do outro, é um verso atrás do. Não, mas o capítulo 3, quando você. Mas enfim, a gente vai entrar no capítulo 2, que também é uma vontade que eu tenho de, de entrar dentro da Gita, né? E com os alunos e tudo mais. Não é um retiro que eu vou divulgar, assim, para aberto, Instagram, nada disso. Não é minha intenção, pelo menos por hora. É um retiro dos alunos, né? Então vou fazer esse encontro. E além do capítulo 1, a gente vai fazer a puja para a bandeira de Hanuman. A Karina vai organizar um trabalho de arte manual para a gente fazer à mão a bandeira de Hanuman, né? Com bordado, com costura e tudo mais. E a gente vai fazer a puja para a bandeira de Hanuman. Bandeira de Hanuman é a bandeira que em cima ali a carruagem de Arjuna na guerra, né? Demarcando ali, fincando a bandeira do Dharma ali. Então a gente vai fazer essa todo mundo vai voltar para casa com uma bandeira de Hanuman feita por si mesmo. A gente vai fazer uma puja no dia da formatura, no último dia a gente vai fazer uma puja para todas as bandeiras de Hanuman, vai ser muito lindo. E é isso. E fora isso a gente vai, né, passar um tempo junto ali, uma semana, vai ser um tempo ótimo. Então vocês também estão convidados. Também, se quiser levar família, etc., não tem problema, tá? É um evento family friendly. Diga, Larissa. É muito bom para a gente se conectar mesmo. E o lugar, a gente vai ficar no lugar, entre aspas, trancado ali, sem sair. É uma fazenda, é um sítio. Como é que é Eu estou perguntando porque, como eu me acidentei, eu ainda estou com muita dificuldade de locomoção. Então, se for um lugar que tem que subir muito, que tem que descer muito, ainda é muito difícil para mim. Então, por isso que eu estou perguntando, mas me interessa muito poder participar. Deixa eu explicar uma coisa. Tá.
o que o professor, o nosso acharya, Jonas Mazetti, faz é algo único. O Vedanta Camp é algo único. E é algo único no sentido que é único porque é ele que faz, né? É uma energia diferente. E assim, eu não tô falando isso porque eu acho que é melhor ser assim. Cara, se eu não sou, né, um décimo do que eu sou sem os processos que eu passei em todos os camps que eu fui, sei lá, uns 20 camps que eu já fui, né, lá. Então, assim, mas não é isso. Não é isso. Assim, e se água fria me der. Rapidinho, deixa eu só apagar aqui só. E se água fria me der. Não, não é água fria. Quer dizer, pode ser que algum chuveiro estrague e tenha água fria, mas não é a proposta, entende? Não é a proposta. É uma proposta de da gente se conectar, de estar junto, de poder conviver também, porque é um período, né, de uma semana que a gente está junto, que a gente pode confraternizar e fazer isso com toda a base de puja, yoga, meditação, tudo conectado dentro da aula da Gita, né? Enfim, conhecer os alunos também que estão mais avançados. Essa é a proposta. Não, a proposta não é esse tipo de coisa que acontece no camp, tá? Então, assim, não vão também esperando isso, porque não é a ideia. Tá bom? Acho que o pessoal me viu muito em camp, né? Quando fala assim, mas se eu, sei lá, eu tenho que comer com a mão? Não é a proposta. Certo, pessoal? Então tá bom. Então, estão todos convidados, vai ser muito legal, né? Quem puder estar presente, é um evento opcional, né? Não é algo que necessariamente tem que ir, não é isso, né? E a gente e a gente segue, tá dentro do programa de estudos essa semana que a gente vai estar lá e tal. Então tá tudo certo. O que mais vai falar para vocês? Então tá bom. Então é isso. Então quem quiser se inscrever, já pode se inscrever. Lembrando que quem pagar esse ano não pega a correção do ano que vem, né? Então se você pagar até dia 31 de dezembro, meia-noite e meia, vai lá e clica, vai estar. Eu vou estar lá atualizando a página. 6%. Então, bom, e é isso. E também estou disponível para quem quiser tirar dúvida, surgir alguma dúvida, quem está assistindo a gravação, quiser falar alguma coisa, só falar. Tá certo, pessoal? Então tá bom. Muito feliz aqui da gente estar conectado. Shri Krishna veio aí com tudo. Então vou cantar para a gente finalizar. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Namo Narayanaya. Hare Rama, Hare Krishna. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.